Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Como é que está meu som? Se puderem só confirmar ali no chat. Dá pra ouvir bem, prof. Ah, que bom. Vamos aguardar mais uns 2 minutinhos. 3, agora que são 7 horas aqui. Eu já inicio. Bom, pessoal, boa noite a todos. Para quem não me conhece, então, meu nome é Ricardo. Eu sou professor do curso técnico de saneamento no IFSC, Campus Florianópolis. Vocês devem ter visto a divulgação da live lá pelo nosso Instagram. Então, vou dar início então essa live para a resolução de alguns exercícios aí como preparação, né? Ajuda para vocês que vão prestar o concurso da Kazan. Então, vou tentar gravar essa live, depois eu disponibilizo no YouTube. Então, só para deixar esclarecido, a gente vai resolver aqui algumas questões de concursos anteriores para a Kazan, também da mesma banca, né, da FEPESE, para o cargo de técnico em saneamento. Acredito que todos aí tenham se inscrito já no concurso, né? O concurso vai ocorrer no próximo domingo, sem ser esse outro, dia 22 de maio. As inscrições já estão encerradas, então acredito que todos já devem ter se inscrito aí. Então, como é que vai funcionar? Eu separei algumas questões, né, dividi elas por assuntos, para a gente resolvendo aí os mesmos assuntos. Vou fazer alguns comentários, né, e separei alguns pontos que eu acho que são importantes para quem está estudando e se preparando. Só reforçando que eu não tenho relação nenhuma, né, nem com a banca, nem com a Kazan. É uma iniciativa individual aqui para auxiliar os nossos ex-alunos, alunos do curso técnico ou qualquer um que tenha, esteja estudando para fazer esse concurso. Então, caso vocês tenham algum problema com o som ou com a imagem, vocês podem abrir o microfone e me interromper, tá? Porque enquanto eu estiver passando aqui a apresentação, eu acabo sem conseguir ver o chat ali. Então, por favor, vocês me interrompam caso tenha algum problema. Tá, então, como eu comentei, todas as questões aqui foram retiradas do próprio site da FEPESE, que é a banca que vai fazer esse concurso. Então, se vocês entrarem no site lá, em concursos, tem concursos encerrados. Então, temos ali 3 concursos anteriores da Kazan. Então, foram algumas questões, não todas, tá? Algumas que eu selecionei aqui para estar revisando um pouco do conteúdo com vocês. Então, depois, quem quiser pode baixar as provas completas, pode ver lá as questões completas no site da FEPES. Como eu falei, eu separei por tópicos, tá? Então, ao final de cada tópico, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida, eu abro um tempinho, só para a gente não ficar interrompendo a cada questão, senão acho que fica um pouco pesado. A ideia também é não se estender muito aqui, mas dar uma revisada aí geral.
Tá, então, começando pelo ciclo hidrológico, tem caído bastante nas provas. Então, a primeira questão diz o seguinte: a constante mudança de estado físico da água na natureza chama-se, né, tem até alguns errinhos aí na escrita da banca, mas a gente dá para entender a questão. Então, ciclo hidrológico, ciclo biológico, mudança de estado, condição climática ou condição atmosférica. Essa questão bem simples, né? Aí seria a letra A, ciclo hidrológico, consiste justamente nessa mudança dos estados da água que faz com que ela vá se renovando na natureza. Segunda questão é 26. O processo pelo qual a água proveniente de precipitação penetra no solo, movendo-se para baixo através dos vazios, sob a ação da gravidade, até atingir uma camada de suporte que a retém, formando então a água do solo, é lixiviação, precipitação, infiltração, capilar ou livre. Então, esse processo descrito ali é o processo de infiltração. Então, a gente tem ali as respostas corretas. Lixiviação não tem nada a ver com ciclo hidrológico, né? Está relacionado aí com decomposição de resíduos sólidos, outros tipos de processos. E a precipitação, sem água da chuva, infiltração, capilar e livre também não seriam as respostas. Começando com as questões mais simples, né? E aqui outra questão do ciclo hidrológico, é correto afirmar. É através da transformação de seus estados físicos que a água se recicla na natureza. Então, aparentemente está correta, né? Vamos ver as demais. A superfície terrestre, ao receber a precipitação pluvial, interage com o solo através da evaporação. Então, a evaporação não tem relação aí com a recepção da precipitação. Esse item está errado. Os mananciais mais acessíveis utilizados para as atividades humanas são os volumes de água estocados nos fluxos subterrâneos. Então, a água subterrânea não é a mais acessível. A gente precisa da construção de poços, alguns recursos. A água mais acessível é aquela dos mananciais superficiais. Então, a distribuição geográfica dos mananciais facilita seu melhor aproveitamento. Então, um item bem estranho, que na verdade, né, porque ele não depende do homem essa distribuição geográfica, então é isso que vai facilitar o aproveitamento ou não. E quantitativamente, a água representa um constituinte orgânico mais abundante na matéria viva. Então, pode parecer correta aqui essa alternativa, mas a água é um constituinte inorgânico, né? Então, atenção para essas questões aí. Então, o gabarito aqui dessa questão é o item A. Tá, então, só uma imagem aqui para destacar a importância desse tema. Tem caído, acho que nas 3 provas caíram questões sobre o ciclo hidrológico. Então, é importante que a gente estiver estudando reforçar, né, quais são as etapas desse ciclo: infiltração, evaporação, evapotranspiração, condensação. Então, fica aí uma dica para vocês reforçarem esse tópico. Seguindo então algumas questões de licenciamento ambiental, então, também um tema bem recorrente, questão de licenças ambientais, estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental. Então, só lembrando, né, essa questão que vai pedir para a gente ver o que está correto sobre o EIA e o RIMA. Então, lembrando, né, o estudo de impacto ambiental é aquele estudo mais técnico, mais extenso, né? Uma equipe de profissionais vai elaborar esse relatório a respeito dos impactos de algum empreendimento, de alguma obra. O relatório, que a gente chama de RIMA, Relatório de Impacto Ambiental, é um documento que ele é como se fosse um resumo do EIA. Então, sempre que falar do RIMA, vai ser o relatório acessível à população, né? A população geral, para que conheçam ali os impactos daquele empreendimento, como que a população, o meio ambiente vai ser afetado. Então, as alternativas aqui. O RIMA refletirá as condições de estudo de impacto ambiental e conterá, no mínimo, os objetivos e justificativas do projeto, sua relação e compatibilidade com as políticas setoriais, planos e programas governamentais. Então, aparentemente está correto. O RIMA tem alguns conteúdos mínimos que ele tem que abordar, está especificado em lei. Então, aparentemente, nada de errado com esse item.
O EIA conterá no mínimo a síntese dos resultados dos estudos de diagnóstico ambiental da área de influência do projeto. Então, que o EIA conterá no mínimo a síntese dos resultados, então síntese não, porque o EIA, né, é o estudo completo, então ele tem que ter todo o detalhamento de todos os estudos. Então, um dos principais objetivos do RIMA é proteger o ambiente para futuras gerações. Então, não tem relação nenhuma. O RIMA, né, um documento, vai identificar ali quais são os impactos ambientais daquela obra. Então, não tem relação com essa alternativa. O EIA refletirá as conclusões de estudo de impacto ambiental. Também não aqui. E o estudo de impacto ambiental deverá ser informado à população sem qualquer restrição. Aqui o que fica para a população sem qualquer restrição é o RIMA, tá? E não o EIA. Então essa alternativa aqui também estaria errada. Então a alternativa correta aqui da 48 é a primeira, a letra A. Né? O RIMA vai refletir então as conclusões do estudo de impacto ambiental. Como eu falei, o RIMA vai ser o resumo, né, as principais informações ali do EIA, para que a população tenha acesso a esse relatório mais simplificado, uma linguagem que não seja tão técnica. Questão 25, sobre o estudo de impacto ambiental, assinale a alternativa correta. Então, o EIA é um relatório técnico elaborado por um único profissional. Então aqui está o erro desse item, né? O EIA é elaborado por um conjunto de profissionais de diferentes áreas. Então, é um estudo bem complexo, envolve diferentes profissionais. Então, aqui já estaria errado esse item. O EIA é um relatório técnico elaborado por equipe multidisciplinar, então está correto, independente do empreendedor. Então, né, quem tem que realizar não pode ser o dono do empreendimento por conta própria, ele tem que contratar uma empresa imparcial para realizar esse estudo e deve analisar sistematicamente os impactos ambientais no meio físico, biótico e socioeconômico. Então, correto esse item. Vamos ver os demais aqui que estava abordando. O EIA é um relatório técnico elaborado por equipe multidisciplinar e deve analisar sistematicamente os impactos ambientais do meio físico. Não está errado, mas estaria incompleta, né? Aqui a questão anterior abordava o meio físico, biótico e socioeconômico. Então é importante ter atenção também nessas questões, né? Ler todas, porque muitas vezes a gente tem essa sensação de que tem mais de uma correta, então a gente vê que seria a mais correta, digamos assim, né? Não é o ideal acontecer no concurso, mas acaba acontecendo. Então, o EIA é um relatório técnico apresentado de forma objetiva e adequada à sua compreensão, com informações traduzidas com técnicas de comunicação e linguagem acessível a pessoas não técnicas. Então, não, essa linguagem acessível ela tem que estar no RIMA, né, e não no EIA. O EIA é um plano de recuperação da área degradada, elaborado por equipe multidisciplinar. Então, não, o estudo é feito antes do empreendimento, né, então não tem aqui ainda nenhuma área degradada. O EIA serve ali como parte do processo de licenciamento. Então, primeiro é feito o estudo, para depois ser aprovado pelo órgão ambiental esse licenciamento, esse empreendimento, desculpa. Tá? Então, os gabaritos aqui, letra A e letra B. E mais duas questões aqui de licenciamento. No processo de licenciamento ambiental para a construção e operação de obras de saneamento, as seguintes licenças ambientais são exigidas. Então, somente a LAU, a LAI e a LAU, LAP, LAI e LAU, lembrando o que são, né, essas siglas. LAP, licença ambiental prévia, LAI, licença ambiental de instalação e LAU, licença ambiental de operação. Tá? Então, aqui algumas alternativas variando, né, se é só de operação, instalação e operação, ou aos três, cadastro ambiental, autorização ambiental. Então, nas obras de saneamento, são exigidas as três licenças: licença ambiental prévia, licença ambiental de instalação e licença ambiental de operação. Então, gabarito aqui, letra C. E aqui, referente à licença ambiental prévia, né, costuma cair bastante da LAP, porque é que o pessoal tem mais confusão assim, sobre que momento, né, que ela é emitida e para que ela serve. Licença ambiental de instalação, como o nome já diz, ela vai autorizar a instalação do empreendimento, ou seja, a construção. A de operação vai autorizar
a operação. Então, o empreendimento já foi construído, ele vai ser colocado em funcionamento, digamos assim, depois dessa licença. Então, a licença ambiental prévia é a primeira das três, né? E ela vai autorizar basicamente aquele empreendimento num determinado local. Vai dizer que é permitido construir aquele tipo de empreendimento naquele local. Então, vamos ver as alternativas. Autoriza a implantação da atividade ou instalação de qualquer equipamento com base no projeto executivo final. Não, né? Eu não vou ter um projeto executivo final nessa parte. Como eu falei, é o início do processo de licenciamento. Então, esse projeto executivo final, já mais detalhado, vai ser feito mais na frente. Letra B, autoriza o funcionamento do equipamento, atividade ou serviço com base em vistoria, teste de operação ou qualquer meio técnico. Não, eu também não vou ter vistoria ainda, né, de operação, não está funcionando. Letra C, autoriza a implantação da atividade com base no projeto executivo inicial. Então, isso aqui seria da LAI, Licença Ambiental de Instalação, né, que vai autorizar a implementação. Então, também não. Declara a viabilidade do projeto e ou localização do equipamento ou atividade, quanto aos aspectos de impacto e diretrizes de uso do solo. Então, essa é a alternativa correta. Né? O objetivo dessa licença ambiental prévia é dizer ao dono do empreendimento se é viável, se é legal ele construir aquele empreendimento naquele local e verificando ali os impactos ambientais. Então, só conferindo a última ali, né? Autoriza o funcionamento da atividade ou serviço com base em vistoria, teste de operação ou qualquer meio técnico especializado, não. Aqui seria referente, então, à LAU, né? Licença Ambiental de Operação. E uma que não é de licenciamento, mas tem relação, sobre o CONAMA 357. Então, dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento. Então, esse CONAMA é aquele que vai classificar os corpos de água, né, em classe especial, classe 1, 2, 3, 4, cada uma aí com alguns usos preponderantes e alguns critérios de qualidade dessa água. Tá. Só liberar a entrada aqui do pessoal que está chegando. Então, para efeito dessa resolução, as águas doces são águas com salinidade. E aqui atenção, pessoal, que nessa classificação não, essa definição, né, de água doce, ela é dada em percentil. Vocês podem ver que a gente tem duas bolinhas aqui depois da barra, que indicaria a porcentagem, né? Então não são partes por 100, são partes por 1000. Então, água doce é aquela que tem concentração igual ou inferior de salinidade, né? Igual ou inferior a 0,5 porcentil. Então aqui o gabarito é a letra A. Então superior a 0,5, inferior a 30 porcentil, seria águas salobras, né? E acima disso, superior a 30 porcentil, seriam águas salinas. Tá? Eu trouxe essa questão aqui mais para reforçar esse CONAMA, que eu acho que é bem importante vocês darem uma revisada aí. O edital, infelizmente, não especificou as legislações, né? O edital foi bem amplo ali nessa parte de legislação, só tem o Código Ambiental Estadual, se eu não me engano, mas a banca pode acabar cobrando, né, de vocês. Então, um dos pontos aí que eu acho que vale a pena vocês estudarem é o CONAMA 357. Tá? Então, dessa parte de licenciamento, o que eu deixo como sugestão aí de estudo para vocês? O CONAMA 001, que ali vai estar definido quais são as atividades que dependem de EIA-RIMA, né? Vai estar explicando também as definições, o que tem que ter no EIA, o que tem que ter no RIMA. As licenças que a gente viu, né? Licença ambiental prévia, licença de instalação e licença de operação. Então essa é a sequência, né? Eles costumam pedir bastante também sequência dos processos de tanto água, de esgoto, quanto de licenciamento. Então é importante lembrar, né? Começa com a licença prévia, depois licença de instalação e por último licença de operação. O licenciamento ambiental vocês podem ver mais no próprio site do IMA, do Instituto do Meio Ambiente, então vale a pena também dar uma pesquisadinha lá. E como sugestões, né, o CONAMA 357 e o 430, que complementa o 357, que é referente ao lançamento de efluentes. Então a gente termina aqui essa parte inicial, ciclo hidrológico, licenciamento. Alguém quer fazer algum comentário, alguma dúvida?
antes de eu seguir para o próximo ponto. Não, então vamos continuar. A parte de água, então, questão 29 aqui. A água que é fornecida à população precisa ser potável, ou seja, deve apresentar características físicas, químicas e microbiológicas adequadas ao consumo. Assinale a alternativa que menciona as unidades que compõem um sistema de abastecimento de água. Tá? Então eles costumam cobrar bastante, né, quais são as partes de um sistema de abastecimento, de tratamento, tanto de água quanto de esgoto. Então, as opções aqui, filtro biológico e percolação. Então, percolação não, filtro biológico também não, são partes aí do sistema de esgoto. Estabilização anaeróbica também não, esgoto, né? Floculação faz parte do tratamento de água. Estabilização aeróbica e sedimentação, então, também não. Percolação e distribuição, percolação também relacionada a esgoto, distribuição estaria correta. E a última, reservação e captação. Então sim, né, reservação, os reservatórios que a gente tem ao longo dos sistemas de abastecimento de água, e a captação, de onde a gente vai fazer a retirada dessa água. Então gabarito aqui, letra E. E o sifão invertido, instalado na adutora de água para abastecimento público, então pede a definição do que é um sifão invertido, mais utilizado até na parte de esgoto, tá, e drenagem, pessoal. Então poderia causar um pouco de confusão aqui, mas só lembrando, né, qual que é o objetivo do sifão invertido? É vencer algum obstáculo que eu tenho ali ao longo da minha rede. Né? Então vou implementar uma rede de esgoto ou rede de água, pode estar ali passando alguma outra tubulação, né, ou mesmo rede de fio, de telefonia, ou qualquer obstáculo ali, uma rocha, qualquer objeto, né, que esteja no caminho da rede, e eu preciso fazer essa transposição, aí vou passar por baixo desse obstáculo. Então, basicamente esse é o objetivo do sifão invertido. Então ele vai trazer algumas definições aqui. Então, o sifão invertido é conduto forçado por gravidade. Então, o sifão invertido é um conduto forçado, situado inteiramente acima da linha piezométrica. Então, esse é o ponto errado da questão aqui. Né? A linha piezométrica é aquela linha onde a gente representa ali a energia que eu tenho naquela minha água, indicando a pressão, né? A energia de pressão que eu tenho naquele ponto. Então, se esse conduto estiver acima da linha piezométrica, eu não vou conseguir vencer esse obstáculo, não vou ter energia para transpor esse obstáculo. Então, tubulação da rede de distribuição, cuja concentração de vazões máximas é verificada por cálculo no dimensionamento dos nós. Então, não tem nada a ver com sifão invertido. Conduto forçado por gravidade, não está correto. Situado inteiramente abaixo da linha piezométrica, então agora está correto, tem que estar abaixo da linha piezométrica, e que normalmente interliga dois trechos de adutora de conduto livre. Então, esse é o item correto. Né? Só lembrando, conduto forçado é quando a gente tem toda a tubulação preenchida com água ou com líquido. Né? Então, a pressão nessa tubulação vai ser maior do que a pressão atmosférica. Essa é a definição de conduto forçado. Quando a gente está trabalhando com conduto livre, que é o caso aí de esgoto, de drenagem, por isso que eu comentei que esse sifão invertido, né, é mais usado na rede de esgoto. Porque a gente tem que ter nas extremidades dele condutos livres. Então, para que eu vença aquele obstáculo, eu vou ter que ter um conduto forçado, então, mas que a altura da água vai ser suficiente para que ela consiga passar por baixo aí desse desnível. Tá? Então, a letra C seria a alternativa correta. Só passando as duas demais, então, dispositivo mecânico utilizado na tomada de água de uma instalação hidráulica. Então, não, né, não tem relação nenhuma aí, dispositivos mecânicos. E componente que pode ser instalado ou movimentado individualmente, constituído basicamente de barras verticais, ligamento e contraventamentos. Também não, né, que parece mais a definição de um gradeamento, algum tipo de sistema de proteção para bombas ou prestações de tratamento. Então, gabaritos aí, a 29 letra E e 31 letra C. Então, sobre os componentes de um sistema de abastecimento de água. Né? Então, algumas questões de verdadeiro ou falso tornam um pouquinho mais difícil, né? Mais fácil de cometer alguns erros. Então, sobre algumas
Funções, regimes de funcionamento do sistema de abastecimento de água. As ventosas, adequadamente instaladas em adutoras, podem auxiliar tanto na expulsão como na admissão de ar. Até aqui está correto, né? Então, lembra, a gente tem normalmente as ventosas e as descargas, né, em tubulações aí de água. Ventosas, o nome já remete, né, a vento, a ar. Então, o dispositivo serve justamente para que eu tenha entrada ou saída de ar quando eu precisar. Né? Na rede de água a gente não deve ter ar, mas quando é feita manutenção, né, vou esvaziar uma parte da minha adutora, eu preciso ter esse dispositivo para conseguir fazer o esvaziamento da adutora. Então, durante as operações de enchimento e esvaziamento das mesmas. Então, correto até aqui. A instalação desses dispositivos, contudo, deve ser feita com espaçamento máximo de 200 metros entre si. Então, o espaçamento máximo não tem sentido, né? O distanciamento entre as duas não tem problema. Não vou lembrar de cor aqui, mas provavelmente tem um distanciamento mínimo entre duas. Então, aqui, esse espaçamento máximo torna esse item falso. A válvula redutora de pressão pode ser instalada em sistema de distribuição de água, em substituição a reservatórios, se o objetivo exclusivo desse último, do reservatório, né, for a regularização de pressão na rede. Então, um item bem difícil até, mas está correto. É raro a gente ter reservatórios para regularização de pressão, mas acontece. Né? Se eu tenho pontos aí com muita pressão, eu posso instalar alguns reservatórios, e aí no reservatório a gente vai ter a pressão atmosférica no reservatório, né? Então, a partir dali, a pressão se dá somente pela cota do reservatório. Então, esse item aqui está correto. Eu posso substituir uma válvula redutora de pressão, né, que é um dispositivo ali que vai fazer com que a pressão diminua na rede, que eu tenho os limites também, a pressão não pode ser muito elevada, né? Então, pode sim substituir alguns reservatórios. Os reservatórios de distribuição devem apresentar ciclos regulares de enchimento e esvaziamento. Do contrário, existe risco de deterioração da qualidade da água, devido ao decaimento da quantidade de cloro residual. Então, também está verdadeira, né? O cloro tem um tempo ali de ação, então eu não posso deixar que a água dos reservatórios fique parada muito tempo, né? Por mais de alguns dias, por exemplo. Então, o ideal é que se calcule sempre para que eu tenha um enchimento e esvaziamento regular desses reservatórios. Normalmente, a cada dia ou até 2 vezes ao longo do dia, a gente tem um enchimento e esvaziamento dos reservatórios. Então, o item também está correto. A realização de descargas em rede de distribuição de água. Né? Então, os dois dispositivos que eles colocaram aqui, ventosa no item 1 e descarga agora no último item. Seria o que, né? Eu retirar a água da tubulação, operacionalizados através de registros estrategicamente instalados, é uma medida de controle de pressão no sistema. Então, essa aqui está falsa. Não vou controlar a pressão tirando a água do meu sistema. Não faz sentido eu fazer esse tipo de procedimento. Né? Vou estar desperdiçando água e depois que eu fechar ali as descargas, a pressão vai voltar ao nível anterior. Então, a gente tem aqui letra C. A primeira é falsa, a segunda e a terceira verdadeiras e a última é falsa. Então, sobre a dureza da água, essa questão bem cobrada em concursos, né? Quais são os componentes aí, os íons que causam dureza na água? Então, dureza é essa propriedade que algumas substâncias causam na água, tornando aí bastante difícil, passei aqui, bastante difícil aí a formação de espuma, né? Então, quando a gente vai fazer uso aí da água em casa para tomar banho, para lavar roupas, enfim, tem uma certa dificuldade em formar espuma e também pode ser bastante prejudicial aí para as tubulações e equipamentos. Então, os componentes que causam dureza, cálcio e magnésio, né? Que eles colocaram ainda no item A, cálcio e manganês, né? Para confundir, mas então cálcio e magnésio. Tá? Hidróxido, manganês, alumínio e ferro, ferro e hidróxido, também não. Lembrar sempre que dureza é causada aí, principalmente pelo cálcio e magnésio. E a questão 23, para que a água seja potável, do ponto de vista químico, deve. Então, o que essa questão queria aqui? Não vai trazer várias alternativas, mas a questão queria só saber o que é uma característica química da água.
né? Então, conter baixa concentração de oxigênio dissolvido, não, né? Não tem relação aqui com a potabilidade. O oxigênio dissolvido é um parâmetro físico, né? Não tem aqui relação química. Apresentar baixa concentração de coliformes. Então, né, a água potável não pode ter coliformes, mas coliformes são parâmetros biológicos. Apresentar baixo teor de cor ou turbidez. Então, turbidez também é parâmetro físico. Conter pequenas quantidades de sais minerais, como cálcio e magnésio. Então, aqui também utilizaram, né, os mesmos, são de provas diferentes, mas utilizaram aí os mesmos elementos aí que causam dureza. Então, aqui está correto, né? São os elementos químicos aqui, sais minerais. E a última, inodora, também não é um parâmetro químico. Então, gabarito B da 39 e D da 23. Então, questão sobre o registro de informações na operação de sistema de abastecimento de água, né? Pensando no gerenciamento do sistema. Então, essa questão vai cobrar aqueles coeficientes de variação, né, K1 e K2, não especificamente com esses termos, né, mas dizendo para que vocês entendam o que significa cada coeficiente, como que eles podem ser medidos. Então, determinação do coeficiente de variação diária, ou seja, como que ocorre a variação ao longo dos dias, né, no meu sistema. Essa determinação pode ser feita com os dados dos registros diários, do volume de água consumido por um determinado setor de abastecimento. Então está certo, se eu tenho os dados, né, do consumo de cada dia de um determinado setor, ao longo de vários dias, né, de preferência ao longo de um ano todo, eu consigo ter aí essa determinação do coeficiente de variação diária. A determinação do coeficiente de variação horária de consumo pode ser feita com dados dos registros horários, então tem que ter o dado, né, de cada hora de consumo, do volume de água produzido para um determinado setor. Então, esse produzido é o que torna a questão falsa, né, porque eu não quero saber quanto de água eu produzi. O coeficiente está relacionado ao consumo, então eu preciso saber quanto de água foi consumida. Eu posso ter produzido muita água, mas se não teve consumo, esse meu dado aqui não vai me ajudar em nada. Então, a primeira é verdadeira, a segunda é falsa. O registro horário da pressão na rede de distribuição e do volume de água produzido para o abastecimento de uma determinada cidade ao longo do ano são suficientes para se determinar o índice de perdas daquele sistema. Então, está falando que só o registro da pressão e do volume produzido, né, eu consigo calcular o índice de perdas. Então, também está errado, que eu tenho que comparar o volume produzido com o volume consumido. Tá? A pressão é um fator importante aí também no gerenciamento de perdas, mas eu preciso saber quanto que foi consumido e quanto que foi produzido. Né? O que se perdeu no caminho ali, essa diferença, é o que vai me dar o valor de perdas. Então, essa questão está falsa. O registro horário do volume de água que sai de um determinado reservatório pode ser utilizado para se avaliar a possibilidade de serem realizadas interrupções na adução de água para o mesmo. Então, verdadeira, né? Se eu conheço aí os volumes que estão saindo do meu reservatório, eu posso analisar se eu preciso realmente estar fornecendo água para ele tantas horas ao longo do dia. Eu posso fazer aí alguns ajustes. Então, letra D, verdadeira a primeira, falsa as duas seguintes e verdadeira a última. Então, sobre águas subterrâneas agora, algumas questões. O controle operacional de um sistema de captação de água subterrânea através de poços tubulares pode ser orientado pela observação de algumas relações de causa e efeito. Então, com relação ao exposto, identificar o que é verdadeiro e o que é falso. A diminuição da vazão específica do poço pode ser indicativo de obstrução no filtro ou no pré-filtro, ou de rebaixamento sazonal dos níveis. Então, verdade, né? Se eu tenho uma obstrução ali no meu poço ou no filtro, eu vou ter dificuldade de retirar essa água, minha vazão pode acabar diminuindo. Ou mesmo, né, ao longo do ano a gente tem as estações, então tem épocas que chove mais, o nível do lençol aumenta, épocas que chove menos, também tem um nível mais baixo, isso pode influenciar na minha vazão de captação. Sendo o nível dinâmico superior ao nível estático do poço, então aqui já está errado, né?
sempre que a gente falar em dinâmico, quer dizer em movimento, né? E estático quer dizer sem movimento, parado. Então, o nível dos lençóis freáticos vão ser sempre maior, né? Mais elevados quando eu não tenho movimentação de água, ou seja, quando o meu poço não está operando, do que quando ele está operando. Então, essa questão está errada, né? Por conta dessa parte aqui, falsa. A queda na produção do poço pode ser devido à taxa de bombeamento ser superior à recarga do aquífero, ou devido à interferência de poços vizinhos. Então, verdadeira, né? Se eu tenho uma taxa de bombeamento aí, se estou retirando muito mais água do meu lençol, do meu aquífero, do que a capacidade dele de se recarregar, né? Isso consequentemente ao longo do tempo vai fazer com que a produção caia. Ou se eu tenho muitos poços também, né, trabalhando juntos, isso em algum momento vai influenciar a vazão de produção. Verdadeira, então, essa terceira. A quarta, em regiões litorâneas, especial atenção deve ser dada ao controle dos níveis de água operacionais do poço, em função do risco potencial de salinização do aquífero. Então, também é verdade, se eu extraio muita água do meu aquífero, pode ser que o nível baixe tanto que o nível da água do mar tenha pressão suficiente para começar a infiltrar no solo e contaminar esse aquífero, né? Contaminar com água salgada. E aí eu vou ter um problema, não vou mais poder utilizar esse poço. Então, verdade. E a produção de areia em poços geralmente tem como causa principal excessos na taxa de bombeamento. Então, essa questão também está falsa. Né? A produção de areia no poço não tem relação com essa taxa de bombeamento. Então, a gente tem ali verdadeiro para a primeira, falso para a segunda, verdadeiro para as duas seguintes e falso para a última. Letra B. E agora aqui, assinar a alternativa que não corresponde à captação de água subterrânea. Então, atenção também nos enunciados, né? Então, aqui ele quer que a gente marque a alternativa que é falsa. Aquífero é a camada de solo que contém água com suficiente permeabilidade para que possa ocorrer a extração para diversos usos. Então, está correto. A gente fala em aquífero, o pessoal pensa, né, numa camada só de água, mas a gente tem solo e água ali misturados, mas em grande quantidade que a gente consegue fazer essa extração. A zona de recarga do aquífero, ou seja, por onde essa água vai infiltrar no solo até chegar ao aquífero artesiano, apresenta uma área restrita, assim reduzindo a possibilidade de contaminação. Então, verdadeiro, né, aquífero artesiano é aquele que está confinado, que não é o aquífero mais raso. Então, é difícil que a água infiltre até ele. Normalmente tem algumas áreas aí específicas onde essa água consegue infiltrar. A captação de águas subterrâneas tem como vantagem a diminuição da extensão do tamanho da adutora de água bruta. Sim, né, a gente pode entender que sim, uma questão um pouco dúbia, né, mas normalmente quando a gente faz captação de água subterrânea, a gente tem algumas opções aí de localização, então eu consigo fazer essa captação mais próximo dos pontos de consumo. Diferente quando a gente vai fazer a captação em mananciais superficiais, em rios, que eu tenho que percorrer distâncias maiores até chegar próximo da fonte do rio, né, para evitar a contaminação, então a extensão da adutora acaba sendo maior, né, a adutora de água bruta. Item D. A utilização de um manancial subterrâneo reduz os custos com tratamento, pois a água bruta, na maioria dos casos, é de qualidade elevada. Também está correta, né? A água dos aquíferos aí já passou por um processo na própria natureza, né, de filtração ali de alguns contaminantes, alguns micro-organismos. Então é uma água que tem uma qualidade bem melhor, facilita bastante o tratamento. E letra E. No período de maior intensidade pluviométrica, ocorre um incremento na turbidez da água subterrânea, cuja intensidade dependerá do uso do solo. Então não, quando a gente tem chuva, a gente tem um incremento da turbidez nos mananciais superficiais, nos rios, né? Mas a água que vai infiltrar, essa turbidez acaba sendo retida ali nas camadas de solo. Então essa seria a falsa, que era o que pedia a questão, né? Estava errado. Então aqui só duas imagens, né, para vocês relembrarem aqui. Poço artesiano, aqui na direita, né? Então, ou o aquífero artesiano é aquele que está confinado, né, profundidades maiores, sob uma pressão muitas vezes maior também do que a da atmosfera. Então, quando a gente faz a construção desse poço, a água até consegue sair por pressão.
né? Diferente do poço convencional, o poço raso, que aqui a gente tem o lençol raso, que a gente chama, né? O lençol não confinado, que são os de mais fácil acesso. Tá? Então, esse artesiano aqui, como dizia, tem pontos específicos onde ele consegue ser recarregado, né? A água não consegue passar por algumas camadas de rocha ali até chegar nele. E aqui a questão dos níveis dos poços, né, quando eles operam. Então esse poço aqui estaria desligado, tem um nível do lençol freático aqui, um nível estático, né, um nível parado. Quando esse poço está em operação, o nível tem um certo decaimento aqui no poço. Então quando eu tenho vários poços juntos, né, eu posso ter vários poços contribuindo para esse decaimento, posso acabar comprometendo aí a água, a quantidade de água disponível nesse manancial. Tá? Pontos aqui importantes para vocês irem revisando, né? Saber a sequência, né, do sistema de abastecimento de água, captação, as estações elevatórias podem estar em vários pontos, mas água bruta, adutora de água bruta, estação de tratamento, adutora de água tratada, reservatórios e distribuição. Sobre o consumo de água também sempre cai bastante coisa, né? O que vai influenciar o consumo de água ou não. Os coeficientes, né? A gente viu uma questão de coeficiente do dia de maior consumo. Então, o que é esse coeficiente, né? O que ele representa? É o dia do maior consumo no ano que eu tenho em relação à média do consumo de todos os dias. E o consumo da hora de maior consumo, desculpa, o coeficiente da hora, né? Isso para um dia, né? Um dia de maior consumo, eu vou fazer essa relação entre a vazão máxima do dia e a vazão média. E outros pontos que eu acho que bem, né, tem chances grandes aí de ser cobrado, a questão de perdas de água, né? Então vale a pena vocês estudarem aí um pouquinho sobre quais são as perdas, né? Elas podem ser reais ou aparentes. E os índices de perda aí no Brasil, aqui no estado, estão em torno de 40% de perdas, né? Então acho que é um tópico que vale a pena vocês revisarem também para esse concurso. Alguma questão aqui dessa parte de sistema de água? Então vamos lá, seguindo então. Agora a parte de ETAs, né, tratamentos, cai bastante sobre ETAs e EITs. Então a sinal alternativa é qual é o produto químico utilizado na estação de tratamento de água para eliminar a turbidez das águas. Né, o produto mais utilizado aí para coagulação, lembrar é o sulfato de alumínio, né, o mais utilizado aí nas estações de tratamento de água. Letra B. E aqui sobre a coagulação, né, que tem por objetivo transformar as impurezas que se encontram em suspensão fina, em estado coloidal e algumas que se encontram dissolvidas, em partículas que possam ser removidas pela decantação e depois filtração. Então, sobre esse processo de coagulação, qual que é a principal função? Aglomeração de metais e desestabilização. Então, não vou aglomerar metais, não só as partículas ali que estão em suspensão. Adesão e aglomeração de resíduos. Não tem nada a ver com resíduos. Sedimentação e floculação de resíduos. Também não. Coagulação e floculação. Aparentemente correta. E a última, decantação e sedimentação de metais pesados. Então também não. Uma questão também um pouco dúbia, né? Porque fala de coagulação no enunciado e a resposta também já dá coagulação e floculação. Mas é o que tinha ali do gabarito dessa questão. Né? Mas o principal objetivo da coagulação é justamente juntar essas partículas que são muito pequenas, elas não conseguiriam decantar para o fundo sozinhas, então com um produto químico a gente consegue aglomerar elas, ficam mais pesadas, vão para o fundo e depois a gente consegue remover no processo seguinte, que seria a decantação ou sedimentação. Aqui sobre os produtos químicos, né, que são utilizados nas ETAs para auxiliar os processos, dentro dos processos a gente tem um ajustamento de pH, né, normalmente no final do tratamento de água, porque esses produtos que a gente utiliza ali, principalmente na coagulação, no começo do processo, a gente tem uma alteração do pH da água. Então, para corrigir esse pH no final, a gente tem que utilizar alguns produtos químicos aí. Então, essa é uma alternativa que indica, né, substâncias utilizadas para esse ajustamento de pH. Normalmente o pH ele fica mais ácido no final do tratamento, a gente precisa então utilizar substâncias aí que são alcalinas para que o pH volte ali a um valor mais neutro.
Então, uma questão bem difícil, né, de lembrar aí alguns nomes, mas o que a gente utiliza são o carbonato de sódio e o hidróxido de cálcio, né, letra A. Né? Aqui, vocês poderiam também tentar por eliminação. Né? A gente tem aqui alguns itens, ó, cloro gasoso, né? Sempre que fala de cloro, é para cloração, desinfecção, então não tem a ver com correção de pH, então a letra C e a letra D não seriam. Hidróxido de sódio e hidróxido de alumínio também não. Né? E sulfato ferroso aqui, a letra B, utilizado como coagulante, não para correção de pH. Tá? Mas então vale a pena o registro, vocês deixarem anotado, né? Correção de pH, normalmente carbonato de sódio e hidróxido de cálcio. E a questão seguinte, no sistema de tratamento de água, né? Processo químico, temos uma sequência correta. Bastante questões sobre as sequências dos processos, pessoal. Vale a pena vocês também memorizarem aí, lembrarem sempre a sequência dos processos, tanto de tratamento de água quanto de tratamento de esgoto. Então aqui são 3 itens, acho que tem, né? Filtração, floculação e decantação. Pede para colocar na ordem correta. Então a filtração é sempre um dos últimos processos, né, de uma ETA. Depende, claro, né, do quantos processos ela vai ter, mas nesse caso aqui a filtração é o último. Eu preciso primeiro fazer a floculação, que é fazer com que os flocos se formem, fiquem grandes e pesados. Depois eles precisam decantar. E por último, passar pela filtração. Então aqui, letra B, né? Floculação primeiro, decantação em seguida e a filtração por último. Então ali para correção de pH e a sequência correta do tratamento da água. Questão 27, conforme a portaria 518 do Ministério da Saúde, toda água para abastecimento coletivo deve sofrer o processo D. Então tem um processo que é obrigatório independente da qualidade da água. Né? Por melhor que seja essa qualidade, tem um processo que todo tratamento precisa ter obrigatoriamente, que é a desinfecção, né? Que é o processo que a gente vai fazer a eliminação ali de qualquer micro-organismo que tenha potencial de causar alguma doença ou problema de saúde. Tá? Então qualquer água, né, por melhor que seja a sua qualidade, tem que passar por um processo de desinfecção, que normalmente é a cloração. Então aqui, letra C. Né? Os demais eu posso ter ou não, dependendo da qualidade da água. Então, quanto pior a qualidade da água, mais processo eu tenho que ter, mais caro fica o tratamento. Né? Quanto melhor a qualidade, normalmente eu vou passando para as últimas etapas do tratamento. Então, aqui gabarito letra C. E aqui a capacidade nominal da estação de tratamento de água. O que seria essa capacidade nominal? É a vazão em condições normais de funcionamento para a qual a ETA foi projetada. A capacidade nominal é a vazão normal dela, sem grandes variações. Toda ETA e toda ET vai sofrer com variações, né, por conta de maiores consumos, flutuação da população. Então a ETA tem que ser projetada com vazão nominal e vazão máxima e mínima de operação. Vamos ver que a correta seria a letra A. A vazão máxima que a ETA pode produzir, mantido o efluente dentro dos padrões de potabilidade, então isso não é a capacidade nominal, né? Seria a própria vazão máxima. Vazão máxima é relacionada com o dimensionamento hidráulico da instalação, independente das condições sanitárias. Então, também não, eu tenho que manter as condições, não adianta eu ter uma vazão muito elevada se a minha ETA não cumpre aí com os critérios mínimos. Relação entre a máxima vazão horária e a vazão média do dia de maior consumo. Então, aqui não, né? Tem aquela relação entre os coeficientes que a gente estava vendo ali. Ainda acabou misturando, né, vazão horária com vazão do dia, então que não tem relação nenhuma com capacidade nominal. E relação entre vazão média requerida para o sistema no alcance do plano e a vazão média disponível do manancial, também não. Então, capacidade nominal é a vazão ali em condições de funcionamento normal da ETA. Então, na etapa de sedimentação, em estação de tratamento de água, é comum o uso de. Então, aqui também acho que houve um erro da banca, mas a questão foi mantida assim. Então, a etapa de sedimentação, que a gente faz uso desses, são algumas substâncias químicas, mas aqui o gabarito é o sulfato de alumínio. Então, o sulfato de alumínio a gente usa na coagulação,
né, para permitir depois a sedimentação. Então, daria para entender, né, mas então, só lembrando, então, a fórmula do sulfato de alumínio é a letra B aqui. Então, essa, essa é a fórmula, né, química do sulfato de alumínio. Então, sobre a filtração, nas etas, processo de separação de matéria em suspensão que existe na água. Uma das características fundamentais de um meio filtrante, é como tem que ser esses materiais ali que vão compor o nosso filtro. O material grosso deve ser suficiente para reter pequenas quantidades de floculantes. O material grosso não vai conseguir reter as pequenas quantidades, né? Tem que ser um material aí, mais fino. O meio deve possuir profundidade pequena para permitir períodos de trabalho suficientemente longos para os filtros. Não o contrário, né? Se a minha altura do filtro é pequena, não vai ter tempo suficiente para fazer a filtração dessas substâncias. O meio deve possuir profundidade adequada para permitir períodos de trabalho suficientemente longo para os filtros. Então esse é o item correto. A disposição da granulometria do material não tem influência direta sobre qualquer operação no meio filtrante. Então tem sim bastante, né? Eu preciso escolher bem aí quais são os materiais para conseguir fazer a remoção dessas partículas. E o material grosseiro absorve energia do meio descendente da água durante a filtração. Então, se eu misturar aqui um monte de informação, né? Não tem sentido nenhum esse item. Então, os gabaritos é letra B e letra C. E a última da ETA é uma das mais difíceis aí que eu achei dos concursos, sobre a desinfecção. Né? Ele pede para a gente avaliar os diferentes tipos de substâncias utilizadas para desinfecção, né, para coloração, e ver qual que está correto. Então, do ponto de vista econômico, em grandes estações, o emprego do hipoclorito de sódio é o mais vantajoso. Então, eu teria que lembrar, né, quais são as substâncias utilizadas. Então, vamos deixar isso aqui e aguardar as próximas ver o que está falando. O cloro gasoso, do ponto de vista econômico, e por não apresentar risco na sua estocagem e manipulação, é o mais utilizado na desinfecção. Então não, né? Sempre que fala de cloro gasoso, pessoal, é um gás altamente tóxico, tá? Então a gente tem que ter cuidados excessivos aí no controle dessas substâncias. Então é um gás que requer aí um cuidado bem grande com a questão de segurança, né? Controle de vazamento. E se alguém ficar num ambiente fechado com vazamento, pode vir até a falecer. O hipoclorito de sódio, em grandes estações de tratamento, é empregado em concentrações máximas de 20%. Então aqui o erro está nessa concentração, ela varia de 10 a 15%, então é uma questão bem difícil isso daqui. O hipoclorito de sódio, por não apresentar risco na sua estocagem e manipulação, é o mais utilizado na desinfecção. Todas as substâncias, pessoal, têm então riscos, né, de manipulação, precisam ser utilizadas e manipuladas com equipamentos de proteção individual. Então esse item também está errado. O hipoclorito de cálcio, do ponto de vista econômico, em grandes estações é mais vantajoso do que o emprego de hipoclorito de sódio. Também está errado, porque o hipoclorito de cálcio é utilizado mais em pequenas estações. Tá? Então a correta seria a letra A. E aqui eu trouxe um resuminho para vocês dos diferentes formas aí de desinfecção, os principais produtos químicos que são utilizados, né? Então, o cloro gasoso, né, como eu falei, o transporte de estocagem é feito na forma líquida. Então, é um gás que está comprimido. Então, dentro dos cilindros, como a pressão é muito grande, ele fica no estado líquido. E depois que é feita a liberação, né, com equipamentos que controlam ali a pressão, ele é transformado num gás. Altamente perigoso, tá? Então, sempre que falar de cloro gasoso, a principal questão é com a toxicidade dele. O hipoclorito de sódio é em solução líquida, então a concentração dele é de 10 a 15%. Então por isso que essa questão que estava errada, né? Colocaram 20%. Ele é mais caro que o gasoso, mas acaba compensando, né? Tanto que era item correto aqui a A, por conta da questão de segurança. Né? Não precisa ter o controle de vazamento, todo o sistema de pressurização dos cilindros e controle que o cloro gasoso exige. O hipoclorito de cálcio, então, aquele que vem na forma sólida, em pastilha, né, o pó ou granular,
semelhante ao que é utilizado nas piscinas, uma concentração mais elevada, né, até 65%, só que eu preciso preparar no local. Então, para etas muito grandes, acaba ficando meio que inviável aí, essa substância. Tá, então aqui alguns resuminhos para vocês também, né, a importância de lembrar a ordem dos processos das etas. A aeração nem sempre vai ter, né, mais raro, mas quando tem, a primeira, né, depois a sequência de coagulação, floculação e decantação. Os três têm bastante relação, preciso utilizar um produto químico para formar os flocos e depois decantar. Por último, filtração e desinfecção. Ponto importante também é calha partial, né? Não vi nenhuma questão ainda sobre calha partial, então pode ser que seja cobrado aí no concurso. Saber então o que é, para que é utilizada a calha partial, para medir vazão, e também fazer a mistura do coagulante. E aqui os principais coagulantes, vocês podem dar um print aí na tela, depois eu vou disponibilizar a gravação. Também não vou falar aqui para a gente não perder muito tempo, mas os principais coagulantes utilizados: sulfato de alumínio, sulfato férrico e sulfato ferroso. Posso seguir então para a parte de esgoto? Qualquer coisa vocês podem ir me interrompendo aí. Tá. Então a parte de esgoto agora é sobre a elevação da temperatura por lançamento de despejos industriais, né, os danos que podem causar no corpo d'água. Então vamos às alternativas. Durante o verão as condições sanitárias são favorecidas? Não, né? Quanto mais quente aí, maior a atividade microbiológica, então a gente tem alguns problemas aí em relação a isso. Temperaturas elevadas produzem proliferação das espécies anaeróbicas, então não, né? Está falando, portanto, maior consumo de oxigênio, seriam aeróbicas aqui. Qualquer que seja a alteração da temperatura da água, a taxa de oxigênio se mantém constante. Não, o oxigênio dissolvido ele sofre bastante influência da temperatura. Elevação da temperatura produz proliferação das espécies aeróbicas, portanto, maior consumo de oxigênio. Então, essa é a alternativa correta. Né? E a última diz que o oxigênio é mais solúvel em água quente do que em água fria. Então, é o contrário. Tá? Quanto mais fria a água, mais oxigênio a gente consegue ter. Quando a água vai aquecendo, a gente vai tendo a perda desse oxigênio dissolvido. E outra questão sobre a DBO, a demanda bioquímica de oxigênio, que corresponde à quantidade de oxigênio que é consumida pelos micro-organismos do esgoto ou das águas poluídas, na oxidação biológica. Então, para a realização da análise, a amostra é mantida normalmente a uma temperatura de 20 graus Celsius durante um teste, né, que vocês aprenderam a fazer. Esse teste dura 5 dias, né, a famosa DBO 5. Tá? Então, isso aqui é relativamente fácil, essa questão, né, bastante comentada aí, a DBO de 5 dias, utilizada como um dos parâmetros mais importantes aí na parte de esgoto. E aqui, pessoal, acho que vale a pena vocês depois, né, estudarem a questão dos tratamentos, dos conceitos que é tratamento primário, secundário e terciário, cai bastante questão sobre isso. Então, eu trouxe um resuminho aqui. A gente tem tratamento preliminar, então, que serve para a remoção de sólidos grosseiros, então, um processo só físico. Exemplos de tratamento preliminar são as grades e as caixas de areia ou desalinadores. Tratamento primário, a gente vai remover os sólidos sedimentáveis, aqueles sólidos, né, que não são grosseiros, mas que conseguem ir para o fundo por sedimentação simples. Né? Então, processo físico também ainda. Então, nessa etapa a gente tem os decantadores, como exemplo aí de tratamento primário. Tratamento secundário, a gente vai ter a remoção de matéria orgânica e nutrientes. Então, são as principais formas de tratamento de esgoto. E aqui que a gente tem os processos biológicos. Né? Os diferentes tipos: lagoa de estabilização, reatores aeróbicos ou anaeróbicos, lodos ativados e filtros biológicos. E tratamento terciário, né, que muitas vezes são tratamentos complementares, nem sempre a gente vai ter, mas que vão fazer a remoção de poluentes específicos que não foram removidos nas etapas anteriores. Né? Eu posso ter processos físicos, químicos ou biológicos. Então, sempre que falar de nutrientes específicos, né, metais pesados, a gente vai estar falando de tratamento terciário.
né? Desinfecção, a gente pode ter também no esgoto, ou remoção de nutrientes específicos, como eu comentei. Tá, aqui um resuminho do que é removido em cada etapa, né? Então, na etapa preliminar, a gente remove sólidos grosseiros, no primário aqueles sólidos sedimentáveis e a DBO em suspensão, e o tratamento secundário, a maior parte da DBO, né, em suspensão fina, solúvel, alguns nutrientes a gente consegue remover, mas não com uma eficiência muito grande, e também parte dos patógenos. Tá? Então, lembrando, os processos preliminar e primário são processos físicos, né, que normalmente é gradeamento, caixa de areia, e no primário decantação. A parte biológica, né, entra aí no tratamento, no nível de tratamento secundário. Tá? Normalmente, para atender os padrões de lançamento, a gente precisa chegar no nível secundário, né, o mínimo. O terciário pode complementar, mas nível preliminar e primário nunca vai atender os parâmetros de lançamento nos corpos d'água. Tá? Aqui algumas faixas aí de remoção, né, vai variar bastante do tipo de tratamento, mas é importante saber o que é cada um deles. Tem bastante questões sobre isso. Então, algumas aí questões. Dentre os métodos físicos de tratamento de líquidos utilizados no tratamento preliminar de águas residuais, podemos citar as caixas de areia ou desarenadores. Então, sobre esses dispositivos, né, é correto afirmar. As caixas de areia são utilizadas com a finalidade de reter metais pesados. Então, a gente vai reter partículas pesadas do ponto de vista físico, né, de peso capaz de levá-las para o fundo. Metais pesados não tem nada a ver com isso, né? São metais aí que causam sérios problemas para a saúde, então não tem relação. A seção transversal de uma caixa de areia é calculada como sendo a relação entre a vazão do despejo pela velocidade parcial. Não, o dimensionamento da caixa de areia vai levar em função ali a velocidade de sedimentação das partículas. Né? Eu preciso conhecer as partículas que eu tenho e saber quanto tempo elas levam para ir para o fundo. Então seria a velocidade de sedimentação. O modelo de caixa de areia muito usado é a sólida. Não, né? Acho que inventaram esse termo aí. As caixas de areia são utilizadas somente na separação de substâncias com moléculas de tamanhos pequenos. Não, estão só trabalhando com moléculas. E a última aqui, as caixas de areia são utilizadas para a proteção de bombas e tubulações contra abrasão e entupimento. Então esse é o item correto. Né? Eu vou remover, como o nome já diz, parte de areia, material grosseiro que fica ali. Esse material pode prejudicar os meus equipamentos, né, as bombas, inclusive as tubulações também causando abrasão. E dos níveis de tratamento, que a gente tem aqui na questão do lado. Remoção de sólidos em suspensão deve ocorrer somente no nível primário. Então, não, a gente viu ali, né, sólidos em suspensão no nível secundário também. Remoção significativa de DBO5, nutrientes e sólidos em suspensão no nível terciário. Então, correto. Normalmente quando fala nível terciário, né, não é só no nível terciário, mas seria, né, a sequência do tratamento toda vai acabar tendo uma remoção maior. Né? Como a gente viu, nutrientes, né, e DBO a gente consegue remover quando chega no nível terciário. Só vendo as demais ali. Remoção significativa de DBO, nutrientes e sólidos em suspensão no nível primário. Não, lembra, primário é só nível processos físicos. No tratamento primário tem-se a remoção significativa de compostos de difícil biodegradação. Não, seria terciário aqui essa questão. E no nível secundário de tratamento de esgotos, aí deve ter remoção de DBO superior a 90%. Então aqui não especificou nenhum tipo de tratamento, nada disso, né? Então não tem esse limite aqui superior a 90% de DBO. Essa questão aqui então sobre sistema de tratamento, sobre verdadeiro ou falso. Então acho que é mais sobre lodos ativados. Um tema que cai bastante também. Na sequência tem um resuminho aí dos lodos ativados. Acho que vale a pena também vocês deixarem um tempinho para estudar esse processo. A sequência de etapas compostas por gradeamento, desarenador, reator aerado, decantador primário e decantador secundário, tipicamente faz parte de um sistema de tratamento de esgotos por lodos ativados. Então, essa questão está falsa, esse item está falso,
Mas um item bem difícil, eles inverteram uma ordem aqui só, tá? Esse decantador primário vem antes do reator. Então depois eu vou mostrar ali para vocês a sequência, mas então é isso que está errado aqui na questão do lodo ativado. O lodo dos decantadores, quando é removido por ação de raspadores, é raspado da zona de entrada em direção à zona de saída do decantador. A gente pode ter alguns decantadores circulares, que são os mais comuns, né? Tem um fundo em forma de funil, então o lodo vai naturalmente indo ali para a parte mais funda. Mas alguns decantadores retangulares, essa raspagem é feita no sentido contrário. Eu não quero levar todo o meu lodo na mesma direção que a água limpa está indo. Então eu tenho que levar esse lodo na direção contrária da onde a água limpa está indo. Então aqui esse lodo é raspado, né, da zona de saída, ou seja, de onde está saindo a água limpa, ele é raspado na direção contrária para não ter essa mistura do lodo com a água limpa. Então as duas aqui são falsas. No sistema de tratamento de esgotos por lodos ativados, a recirculação do lodo ocorre no sentido do reator para o decantador primário. Então também está falso aqui, deu uma pegadinha essa daqui. A recirculação vem do decantador secundário para o reator. Então depois eu vou mostrar para vocês, então também está falsa. E a última, devido ao risco de produção de odores, é recomendável que o material retido nos tratamentos preliminares e o MAET sejam destinados o mais breve possível a um aterro sanitário. Então, correto, né? Naquela parte ali que fica no gradeamento, na caixa de areia, acaba vindo muito resíduo e vai misturar com o esgoto, tem um cheiro muito forte, tem que ser destinado o mais rápido possível. Então, letra E, falso, falso, falso e verdadeiro. Então aqui, ó, pessoal, depois vale a pena, como eu falei, o estudo dos lodos ativados, tem essa sequência, né? Parte de gradeamento, tratamento preliminar, desarenador, medidor de vazão, aquela parte. A gente tem um decantador primário, então que vai fazer a sedimentação ali dos sólidos maiores, né? Vai ter um lodo gerado aqui. Daí eu vou para o meu reator, né? Aqui onde eu vou ter o cultivo dos micro-organismos que vão fazer a decomposição do esgoto. E depois eu vou para um decantador secundário onde eu vou ter nova formação de lodo. Então é daqui, do decantador secundário, que eu tenho a recirculação do lodo. Por isso o nome de lodo ativado, né? A gente faz o uso desse lodo, fica circulando aqui por algum tempo e a água sai aqui tratada. E embaixo a parte do tratamento de lodo, né? Também vale a pena vocês darem uma revisadinha aí, né? A sequência do tratamento, esse lodo tem que ser desidratado, eliminar aí a maior quantidade de patógenos que a gente tem, porque aqui que vai estar, né, todo o resto das bactérias, o que não foi conseguido ser degradado. E para onde é que vai também esse material, né, tem que ir para o aterro sanitário. Então as unidades que compõem o sistema de tratamento de esgotos são captação e distribuição, não, parte de água, né? Filtro biológico ou de percolação, então sim, está correto. Reservação aeróbica e infiltração, né? Reservação aeróbica, nem, né, juntaram aqui dois termos de coisas diferentes. Floculação também não, parte de água. E malha de distribuição e floculação também não, seria água, né? Então, item B, que filtro biológico ou de percolação. E a lagoa que possui como principal finalidade a remoção de elevada quantidade de coliformes fecais contidos nos despejos de esgoto é a lagoa. Então, sempre que falar de lagoa, né, para remover coliformes fecais, é a lagoa de maturação. Tá? Uma das últimas lagoas, quando a gente tem o sistema de lagoas. Então, questão também importante, que é um tema que pode ser cobrado, né, os tipos de lagoa, né, aeróbica, anaeróbica, facultativa. Então, também trouxe aqui um resuminho para vocês. Né, quais são as vantagens desse tipo de lagoa, né, de tratamento? São as formas mais baratas, né, de tratar o esgoto, mas tem como desvantagem aí, exigem áreas muito grandes e um tempo muito longo de tratamento. Então são as principais desvantagens. E as lagoas, o que vai determinar se elas são anaeróbicas ou aeróbicas, basicamente é a profundidade. Então quanto mais funda a lagoa, eu vou ter uma condição anaeróbica ali, né, quando eu vou ter recirculação de ar. Quanto mais rasa, mais propícia a condição para lagoas aeróbicas.
Tá? Então, nas anaeróbias a gente tem a ausência de oxigênio e predomina os processos de fermentação anaeróbica no fundo ali que vai fazer a digestão desse esgoto. Nas facultativas, então, seria um meio termo, né? No fundo da lagoa, a gente tem uma condição anaeróbica e na parte mais superficial ali, maior quantidade de oxigênio, então, micro-organismos aeróbicos fazendo a decomposição desse material. A gente tem zonas aí bem separadas, né? E as aeróbias são as mais rasas, então, bastante atuação da fotossíntese também, produção de algumas algas, né? Em todo o meio a gente tem oxigênio que permite com que esses micro-organismos se desenvolvam. E a de maturação, normalmente é a última, né? Essas lagoas, eu posso ter um conjunto delas em sequência. Então, a de maturação serve realmente para remover os micro-organismos patogênicos que não são removidos nas demais. Tá? É bem difícil a remoção deles. Então, serve basicamente para isso. A remoção de sólidos DBO quase que não existe. Então, falando do lodo aqui de tanque séptico, então a gente terminou essa parte de esgoto, né? E fomos, agora acho que é a última parte, que é sobre instalações hidrossanitárias. Um tema que eu acho que pode cair bastante, então a parte residencial aí das instalações prediais. Então, o lodo do sistema de tanques sépticos, né, as famosas fossas sépticas, né, é definido como? Então, como é que a gente define esse lodo? Então, olhando a questão aqui, ó, todas começam com a mesma frase. Material acumulado na zona de digestão do tanque séptico. Então, isso está em todas, tá? Material acumulado na zona de digestão do tanque séptico. Então, né, esse lodo é esse material que foi acumulado na zona de digestão. Então, vamos ver o que dizem as questões. Por sedimentação de partículas sólidas suspensas no esgoto, com baixo teor de umidade. Então, por sedimentação está correto, né? Mas eu tenho um teor elevado de umidade. Né? Sabe que o esgoto é composto basicamente aí por líquido, né? Então, a umidade bem elevada. Então, está errado. Então, material acumulado na zona de digestão, por sedimentação de partículas sólidas suspensas no esgoto, que foi estabilizado pelo processo de digestão. Então, aparentemente está correta essa, vamos ver as demais. Material acumulado na zona de digestão, por sedimentação de partículas sólidas suspensas no esgoto. Então está sem a parte ali que foi estabilizado. Material acumulado na zona de digestão, por sedimentação de partículas sólidas suspensas no esgoto, instável em início de digestão. Ou a última, material acumulado na zona de digestão, por sedimentação de partículas sólidas no esgoto, não sujeito à putrefação. Isso aqui não, está errado, né? Então, a questão aqui é a C, por sedimentação de partículas sólidas suspensas no esgoto. Esse processo de estabilização, né, não vai ocorrer dentro do tanque séptico. Tá? É um processo que demora, então a gente tem que fazer a retirada desse material. Né? Não está estabilizado ainda. E a D, que dizer que é instável no início de digestão, também não, porque é uma digestão bem longa. Né? A fossa fica ali alguns anos sem ser feita a limpeza, então não está em início de digestão, já foi feito há algum tempo, mas como eu estou sempre recebendo material novo ali, esse lodo nunca vai estar estabilizado. Tá? Então, agora vai ter a C aqui. E outra sobre o tanque séptico também, que é a do lado. Né? O esgoto é tratado em tanque séptico através do processo biológico anaeróbico integrado à sedimentação e flotação. Aparentemente está correta. Tanque séptico é um tratamento de esgoto de nível secundário, muito utilizado para sistemas centralizados de saneamento. Então não é para sistema centralizado, né? O tratamento é utilizado individualmente nas residências. E a questão de nível secundário, no tanque séptico a gente tem o nível primário e secundário juntos. Né? O primário é a sedimentação, das partículas que são mais pesadas vão para o fundo, e como elas ficam ali no fundo há muito tempo, ocorre essa decomposição ali desse lodo. Letra C. Tanque séptico é usado para tratar qualquer efluente líquido e nele podem ser utilizados os mesmos parâmetros de projetos de esgotos sanitários. Então, não, né? Não posso ser qualquer efluente, é mais para efluente doméstico. Durante o tratamento de esgotos sanitários no tanque séptico, não existe a produção de gás metano. Existe sim essa produção de gás, tanto que a gente tem que evitar que esses gases voltem para a residência. Né? E a letra E,
A retirada do lodo da escuma em tanque séptico deve ser realizada com bastante frequência para ter boa eficiência no tratamento. Então não posso retirar com bastante frequência. A norma diz aí de 2 a 5 anos, né, vai depender do projeto, e eu nunca posso retirar esse lodo todo. Né? Sempre quando é feita a limpeza da fossa, do tanque séptico, tem que deixar uma parte do lodo, porque é ali que estão as bactérias, né, os micro-organismos que vão fazer a decomposição desse material. Então, se eu retirar todo, eu vou estar comprometendo o meu tratamento. Então, era a alternativa A, né, a correta. Esgoto é tratado em tanque séptico através do processo biológico anaeróbio, integrado a sedimentação e flotação. Então, né, as espumas, as partículas ali que ficam flutuando vão para a parte superior e as pesadas sedimentam, enquanto a parte líquida segue aí com tratamento complementar. Essa aqui já veio com gabarito, esqueci de tirar. Então, a caixa dotada de fecho hídrico, destinada a receber efluentes de aparelhos sanitários, excluídos os vasos sanitários, é a caixa sinfonada. Né? Então, lembrando o que é o fecho hídrico, é aquela quantidade de água que eu tenho que ter, né, em alguns equipamentos aí, hidrossanitários, seja principalmente o sifão embaixo da pia que a gente tem, fica às vezes fácil de verificar, né? Serve justamente para evitar que esses gases que são produzidos no tratamento individual, né, retornem para a residência. Então, aquelas casas que têm aquele mau cheiro, né, muitas vezes é porque não foi instalado aí a caixa sifonada ou o sifão também adequadamente. Tá? Então aqui excluídos os vasos sanitários, porque o vaso sanitário já tem esse sifão dentro dele, né, então a gente não coloca depois. E aqui vale a pena, né, essa questão que vocês também se atentarem para os outros tipos de caixa, né? Caixa de passagem, caixa de gordura, eu acho que é um termo que pode também ser cobrado. As caixas de inspeção e caixa de areia não é utilizado em edificações, né, mas a gente já viu aí um pouco sobre as caixas de areia. Sugestões também para vocês revisarem aí, né, o funcionamento do tanque séptico, como eu falei, as partículas mais pesadas, né, vão para o fundo, vão formar esse lodo que vai sendo digerido. As partículas que ficam flutuando vão formar essa escuma aqui na parte superior e o líquido segue, né, para um tratamento que eu tenho que ter na sequência. Né? Normalmente é um filtro anaeróbico ou valas aqui de... Não, aqui desculpa, é a disposição final já, né? Filtro anaeróbico ou filtro aeróbico ou valas de filtração e a disposição final em sumidouro ou em valas de infiltração aqui. E a caixa de gordura, né, como eu comentei, acho que vale a pena também vocês se atentarem para essa questão. E os programas que estão relacionados com a Kazan, que não acho que vão cobrar nada específico dos programas, né? A gente tem o trato pelo Capivari, o trato pela Lagoa, agora recentemente foi inaugurado o trato pelo Araújo, em São José, o Floripa se liga na rede, mas assim, para conhecer esses programas, entender a importância deles, né? Por que eles são necessários na cidade. Então aqui reforçando, nossa rede coletora de esgoto é do tipo separador absoluto, então a gente tem uma rede só para esgoto e outra rede só para águas pluviais, né, que é a rede de drenagem. Então a gente não pode ter a mistura desses líquidos na mesma rede. Então esses programas, de modo geral, fazem a fiscalização dessa questão, né, quando a gente tem lançamento aí de esgoto na rede pluvial e vice-versa também. Mas é importante vocês saberem a importância deles, quais são as principais irregularidades que eles encontram, né? Falta de caixa de gordura, ligamento irregular de esgoto na rede de drenagem, ou mesmo em corpos hídricos. Então, vocês podem entrar no site dos programas, ver o próprio Instagram. Acho que vale a pena aí dar uma revisada. Pessoal, o que eu preparei foi isso. Né? Tem algumas questões a mais nas provas, depois vocês podem ver. Eu não quis entrar na parte ali de laboratório, né, de análise, porque não é muito a minha área. Podia acabar cometendo algum erro aqui, induzindo vocês a algum erro. Então, quero desejar para todos aí uma boa prova, né, que vocês façam a prova com calma, tranquilos e que tenham bons resultados. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil aqui essa live. Eu vou depois tentar disponibilizar ela no YouTube e divulgo lá no canal do Instagram do curso. Agradeço muito a participação. Se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida.
Então, pessoal, boa noite, bom final de semana, boa prova para todos.